Garota morreu e Jesus revelou a chave para sobreviver aos dias de escuridão. Chloe sentia o zumbido da TV ecoar dentro dela. Mas não era o som do aparelho no canto da sala, e sim o burburinho incessante que a seguia. Um eco irritante de cada manchete, cada programa de auditório, cada meme ridículo que a transformava na garota que viu Jesus. O frio na barriga era o inquilino permanente agora, grudado nela como o cheiro de hospital, que por vezes ainda grudava nas suas narinas. Tentava focar na respiração, no sobe e desce do próprio peito, mas até isso parecia um esforço titânico. Era pesado, tudo era pesado. Uma névoa cinzenta se assentara sobre sua vida desde o dia em que seus olhos tinham se aberto de novo. Seu pai estava lá fora, na sala, com a voz embargada, um rosnado baixo, quase abafado. Mas Chloe ouvia, claro que ouvia, cada sílaba, cada suspiro frustrado. Alucinações, Marie, privação de oxigênio, é isso que é. A voz dele, Dr. Gabriel Santos, um homem de jaleco branco que confiava em diagnósticos precisos e tomografias detalhadas, jamais em visões celestiais. O som daquela voz era uma agulha fria perfurando a bolha frágil de fé que ela tentava construir ao redor de si. Um estalo seco, como algo se quebrando. A mãe Maria defendia, sempre defendia, com uma veemência que por vezes parecia forçada. Você não estava lá. Gabriel não viu os olhos dela, não sentiu a paz que preencheu este quarto. A paz. Para Chloe, a paz de Jesus tinha se desfeito, virando um campo de batalha. O peso daquela responsabilidade, daquela chave para a escuridão, era um fardo que esmagava seus ombros delicados. Ela só queria que parassem de discutir, que a olhassem como Chloe, a menina que adorava desenhar paisagens e que era meio desajeitada com palavras. Não a garota que voltou do além, um fenômeno. A luz pálida da tarde escorria pela fresta da cortina mal fechada, revelando o pó dançando no ar como minúsculas galáxias. Uma cena tão normal, tão cotidiana, mas para ela, cada grão de poeira parecia carregar o peso de um segredo cósmico. 3 dias de escuridão, um aviso direto. O mundo não estava pronto. Sua própria família, a quem ela deveria proteger primeiro, não estava pronta. O pai queria um exame psiquiátrico urgente, um atestado de loucura. A mãe queria orar, pregar, espalhar a palavra. E Chloe? Ela só queria uma noite de sono sem ser acordada pelos pesadelos do abismo que viria, ou pela culpa avassaladora de não ter sido ouvida. O som de um copo se estilhaçando no piso da sala, um baque seco e cortante. E então um silêncio súbito, mais denso, mais assustador que qualquer grito. Chloe pulou da cama, o coração martelando contra as costelas. Ela sabia o que tinha acontecido. O limite. Havia um limite para a fé cega e para a ciência fria. E eles acabavam de colidir de frente, bem ali, na sala de sua casa. E ela estava no meio, a vítima mais vulnerável. Correu para a porta, quase tropeçando nos próprios pés. Seu pai estava imóvel, o rosto branco como papel, uma mancha úmida e escura se espalhando no tapete persa. A mãe, ajoelhada, recolhia cacos de um copo de água, os dedos tremendo. Seus olhos azuis, os mesmos de Chloe, encontraram os dela. Uma mistura de medo e desespero que não era pela porcelana quebrada. Era pela guerra que se travava ali, pela alma de sua filha, pela estrutura de sua própria família. Chloe, o pai finalmente disse, a voz trêmula, quase um sussurro. Precisamos conversar sobre sua saúde. A palavra saúde soou como uma sentença de morte. Ele não estava perguntando se ela estava bem. Ele estava questionando, sem sombra de dúvida, a sanidade dela. E a vida da família inteira desabando ali. E então, o celular da mãe vibrou no chão, esquecido. Uma notificação.
A manchete brilhava na tela escura, fria e impiedosa. Psicólogos especulam sobre a sanidade da garota que voltou dos mortos. Um zoom-in no rosto de Chloe, uma foto tirada às pressas, distorcida pela flash, os olhos arregalados de medo. O segredo mais sagrado de sua vida exposto e ridicularizado para milhões. O que era pior? A crença cega e pública de sua mãe, que a expunha ao ridículo, ou o ceticismo doloroso e íntimo de seu pai, que a via como uma doente? Como ela poderia convencer o mundo de que o fim estava próximo, se nem mesmo as pessoas que mais amava conseguiam acreditar? O tempo estava acabando, e ela estava sozinha, completamente sozinha, diante de um futuro que se recusava a acreditar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Chloe sentiu o estômago revirar. Sozinha. A palavra ecoava. A manchete brilhava na tela do celular da mãe. A foto distorcida. Um grito silencioso. Era como se o mundo todo, de repente, apontasse o dedo para ela, para sua suposta loucura, enquanto o abismo, o verdadeiro, se abria aos seus pés. O cheiro de metal e algo queimado, talvez o pó da estrada que subia para casa, começou a invadir suas narinas, estranho ali dentro. O pai, Dr. Gabriel, ainda branco como papel, o olhar fixo no tapete onde o copo se quebrara. A mancha escura se expandindo, refletindo a desordem em suas almas. A mãe Marie, de joelhos, continuava recolhendo os cacos, os dedos tremendo, mas um tremor que não parecia de desespero, e sim de cálculo. Não, devia ser só medo. O medo deles, o medo dela. Chloe, o pai repetiu, a voz embargada, um fantasma de autoridade. Precisamos conversar sobre sua saúde. É sério, meu amor. Ele não a olhava nos olhos. Não conseguia. A dor dele era um espinho. Mas a mãe levantou o olhar. Os olhos azuis, os mesmos de Chloe, encontraram os dela. E ali, por um instante que durou uma eternidade, Chloe viu algo que nunca tinha visto antes. Não era desespero puro. Era uma chama fria, uma espécie de triunfo velado, quase imperceptível. Aquele olhar atravessou a armadura da dor e cravou-se em Chloe. Um arrepio subiu pela espinha. O som da respiração da mãe, de repente, pareceu mais alto, mais pesado. O pai se moveu, finalmente, tateando o bolso, buscando as chaves do carro. Vou ligar pro Dr. Evans. Ele vai vir para cá. Um amigo, um colega. As palavras saíam robóticas, mas o pânico era palpável. Ele realmente acreditava que ela precisava de ajuda psiquiátrica. E a mãe, Marie, com os cacos na mão, os olhos ainda fixos nos de Chloe, fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Um aceno, não para o pai, para Chloe, como se dissesse, continue. Continue o quê? Continue a farsa? A mentira? A porta se abriu. Não a da frente, mas a que dava para o jardim. O vento frio entrou, agitando as cortinas, e com ele, um cheiro doce, quase enjoativo de flores murchas. Chloe sentiu o nó na garganta apertar. Tentou falar, gritar, desmascarar a farsa, mas as palavras não vinham. Seu olhar voltou para a manchete na tela do celular. Aquele close no rosto dela, distorcido, com os olhos arregalados de medo. Mas agora, um novo pavor, um terror mais gélido, subiu por sua garganta. Não era medo do julgamento do mundo. Era medo do que ela acabara de ver nos olhos da mãe. Medo da verdade. Não se preocupe, filha, Marie disse, a voz suave, quase um sussurro, enquanto se levantava.
Os cacos de vidro, agora escondidos em suas mãos fechadas. Ela deu um passo na direção de Chloe, os olhos azuis faiscando sob a luz pálida da tarde. Tudo vai ficar bem. Eles vão acreditar em você, no que você viu. Ela sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso frio, calculista, e enquanto estendia a mão para tocar o rosto de Chloe, seus dedos roçaram algo no chão, perto do pé da filha. Um pequeno objeto de metal, um brinco. Não era dela, nem da mãe. Era um brinco de um par que Chloe tinha visto dias antes, nas fotos da vizinha, a senhora Silva. A mesma senhora Silva que, segundo a mãe, havia testemunhado a paz divina no quarto de Chloe no hospital. A mão da mãe tocou a bochecha de Chloe, mas não foi um toque de carinho, foi um aperto firme, um aviso, porque fomos nós que te mostramos, meu anjo. A voz de Marie, agora, era uma melodia distorcida, um canto de sereia. O pai, Gabriel, ainda no limite da sala, se virou, a testa franzida em confusão. Que você tá falando, Marie? Mas a mãe não o olhou. Seus olhos estavam fixos em Chloe, as pupilas dilatadas, refletindo a luz pálida. Não foi Jesus que você viu, querida. Fui eu, nós. Tudo o que você revelou ao mundo, nós te preparamos para dizer. Cada detalhe da escuridão, cada chave, era tudo um ensaio, Chloe, um plano. Você foi a peça perfeita. O sorriso se alargou, expondo uma frieza de tirar o fôlego. O cheiro de flores murchas se intensificou, vindo do jardim. Um cheiro de morte disfarçada. E a mente de Chloe se estilhaçou. Não em cacos, mas em um vazio assustador. Um abismo de terror que engolia cada memória, cada certeza. Sua própria mãe, o farol de fé, era a arquitetura da sua prisão. O tempo não estava acabando. Ele tinha acabado de começar. E ela não estava sozinha. Ela estava, na verdade, nas mãos de um manipulador, um monstro, muito mais perigoso do que qualquer escuridão apocalíptica. O brinco de metal no chão brilhava, uma prova silenciosa, enquanto a voz de sua mãe, a voz que sempre a acalmou, agora era o som mais aterrorizante que ela já tinha ouvido. O brinco de metal no chão brilhava, uma prova silenciosa, enquanto a voz de sua mãe, a voz que sempre a acalmou, agora era o som mais aterrorizante que ela já tinha ouvido. Chloe sentiu o ar rarear nos pulmões, como se o oxigênio tivesse sido sugado do cômodo por aquela revelação gélida. A mente dela girava em espiral, tentando desesperadamente montar os pedaços. O ensaio, um plano. Aquelas palavras ressoavam no vazio de sua cabeça, um eco cruel da sua própria ingenuidade. O pai doutor Gabriel ainda processava o golpe, o rosto contorcido, numa máscara de descrença e confusão. O que você tá falando, Marie? A voz dele era um fio quebrado quase inaudível, mas Marie nem piscou. Ela não tirava os olhos de Chloe, os olhos azuis faiscando com uma intensidade que nunca antes havia visto. Um brilho que não era de amor ou preocupação, mas de algo frio e insondável. Um sorriso se espalhava lentamente pelos lábios dela. Um sorriso que não chegava aos olhos, que não expressava alegria, mas uma espécie de satisfação distorcida, calculista, quase predatória. O cheiro de flores murchas vindo do jardim invadiu o ambiente, agora insuportavelmente doce, enjoativo, como a névoa que precede um pesadelo. Chloe sentiu o gosto amargo do pavor na boca, a garganta seca. Marie se abaixou com uma lentidão perturbadora, os dedos finos e ágeis, pegando o brinco de metal do chão. Ela o ergueu, a pequena joia balançando suavemente entre o polegar e o indicador. Lembre-se da senhora Silva, querida? A voz dela era um sussurro, quase um arrulho, mas cada palavra perfurava-o. Ela é uma artista, Chloe, uma verdadeira mestra em criar atmosferas. E este brinco era para ela. O sinal, não se preocupe, ela já está a caminho para outra sementeira. O sangue de Chloe gelou. Sementeira? Não era um milagre, uma revelação. Era uma plantação, uma encenação meticulosa.
A mãe continuou, sua voz ganhando uma cadência quase hipnótica. Nós precisávamos que você fosse crível, Chloe. Que a escuridão que você viu fosse real o suficiente para que eles temessem, para que se ajoelhassem. E o que é mais real do que a morte e a ressurreição, não é mesmo? Aquele coma foi um laboratório, meu anjo. Um ritual de passagem. Usamos as substâncias certas, as frequências que abrem os portais da mente e a sugestão. Muita sugestão. Você foi perfeita. Não foi Jesus que você viu, filha. Foi a preparação, a purificação. Você é o vaso, o arauto. Marie se aproximou, o brinco ainda pendurado, balançando lentamente como um pêndulo. E o tempo realmente está acabando, Chloe. Não para o mundo lá fora, mas para a sua verdadeira transformação. A primeira parte foi apenas um prólogo. A senhora Silva garantiu que você visse o que precisávamos. Agora, o próximo passo exige que você sinta. O olhar de Marie se fixou nos olhos aterrorizados de Chloe, e o sorriso frio se alargou ainda mais. Você não é a garota que viu Jesus, Chloe. Você é a garota que vai se tornar aquilo que vai nos guiar na escuridão. E para isso, o verdadeiro adormecido precisa acordar. E ele está com muita fome. Um trovão distante, abafado, estremeceu a casa. Mas o que ecoou na mente de Chloe foi a implicação terrível das palavras da mãe. Ela não era uma vidente. Ela era uma arma, uma experiência. E o que quer que estivesse prestes a despertar dentro dela não era divino. Era faminto. O brinco cintilou novamente no chão, esquecido pelos dedos de Marie, que agora se fechavam lentamente em punhos apertados, em torno do pescoço de Chloe, mas não para estrangulá-la, para infundi-la. A vida de Chloe, o seu próprio ser, não era mais dela. Era um plano. E ela era o sacrifício final. E sua mãe, sua própria mãe, era a sacerdotisa de um culto tão obscuro que a escuridão do fim dos tempos parecia um conto de fadas. O mundo não estava pronto, mas Chloe estava prestes a ser moldada para liderá-lo, ou para ser consumida por ele. Aquelas palavras, as últimas da mãe, se cravaram na mente de Chloe, frias e afiadas como facas de gelo. Sacerdotisa, culto, escuridão. Não era uma metáfora, era a verdade brutal, disfarçada por anos de carinho e proteção. O pai, ainda paralisado, murmurou algo ininteligível, o rosto transformado numa tela de horror puro. Mas Marie não se importava. Ela apertava os dedos no pescoço de Chloe, um toque que não era de raiva, mas de um zelo possessivo, como um moleiro moldando sua obra-prima. O cheiro adocicado das flores murchas se tornava cada vez mais forte, o miasma que impregnava o ar, quase tangível, e Chloe sentiu o próprio estômago revirar. Aquilo não era cheiro de vida, era de algo em decomposição, algo que se alimentava da mentira. Os olhos de Marie, antes cheios de um triunfo gélido, começaram a piscar, um microtremer quase imperceptível. Uma veia pulsava em sua têmpora, e por um segundo, uma sombra fugaz de cansaço, ou talvez de dúvida, passou por sua expressão. O sorriso calculista dela vacilou, apenas um milésimo de segundo. Mas Chloe, em seu pânico, percebeu. Parecia que Marie estava perdendo o controle de algo, uma pequena rachadura na fachada de sua determinação. Foi nesse instante, enquanto a mãe ainda murmurava sobre a transformação, que um som ecoou. Não um trovão, não um grito, era um sussurro, mas não vinha da boca de Marie. Vinha dela, de dentro de Chloe, uma voz profunda, rouca, que não era sua, mas que sentia reverberar em seus próprios ossos. Não somos seu vaso, Marie, e a fome não é nossa. O corpo de Chloe se contraiu. Seus olhos se arregalaram, não de medo, mas de uma estranha e terrível compreensão. A voz era fria, antiga, e preencheu o espaço, não com som audível, mas com uma presença. Marie congelou. O toque no pescoço de Chloe endureceu, mas não era mais o dela.
Os olhos azuis da mãe se arregalaram, e o sorriso sumiu, substituído por um terror cru. Não era terror por Chloe ou por Gabriel, era terror pelo que estava acontecendo, pelo que ela havia acordado. As mãos de Marie, que apertavam o pescoço de Chloe, começaram a tremer incontrolavelmente, os dedos se transformando em garras, mas não contra Chloe, contra ela mesma. Sua pele ficou pálida, quase cinzenta, e seus olhos, que antes brilhavam com controle, agora refletiam uma agonia indizível. Ela tentou recuar, mas seus pés pareciam colados ao chão. Não, não pode ser. Marie sibilou, a voz distorcida, irreconhecível, como se outra coisa falasse através dela. E então o corpo de Marie tombou para frente, convulsionando, os olhos revirando nas órbitas. Ela não desmaiou. Ela se contorceu, os músculos tensos, o cheiro de flores murchas se intensificando até ser quase insuportável. Um fedor de putrefação. Um silvo longo e arrastado escapou dos lábios de Marie. Um som que não era humano, um som de puro e abissal vazio. E Chloe, olhando para a mãe se debatendo no chão, não sentiu mais medo. Sentiu a fome. Uma fome insaciável que se estendia das profundezas de seu próprio ser. Uma fome que não era dela. A semente não havia sido plantada nela. A semente havia despertado ela. E o verdadeiro monstro, o faminto, acabara de ser libertado. E não era sua mãe. Era ela. E o banquete estava prestes a começar. A fome. A fome insaciável que Chloe sentia reverberava com a promessa das palavras. O banquete estava prestes a começar. O corpo de Marie se contorcia no chão, os olhos vidrados em agonia, um silvo horripilante rasgando o silêncio opressor da sala. O doutor Gabriel Santos, pai de Chloe, agora parecia um boneco de cera, petrificado no limite do cômodo, sua mente racional estilhaçada pela cena à sua frente, desafiando cada lei da ciência que ele jurava. O cheiro adocicado das flores murchas vindo do jardim tornava-se cada vez mais denso, um miasma quase sufocante, e o ar, para Chloe, começou a vibrar com uma energia escura e estranhamente familiar, quase acolhedora. E então, o chão tremeu sob os pés de todos. Não foi um trovão, nem um abalo sísmico. Era algo vindo de dentro, de Marie. Uma sombra escura e oleosa, como uma tinta derramada na água, começou a se espalhar da pele dela, não se espalhando no tapete persa, mas invadindo o próprio ar, puxando a luz, absorvendo-a em um vazio crescente. Os olhos de Marie, que antes brilhavam com o desespero do controle perdido, agora se tornaram poços negros e sem reflexo. A mandíbula dela se abriu num grito silencioso e desumano, mas nenhum som escapou. Apenas o silêncio mais abs. Um som rouco, de desespero, de pura e incontrolável incompreensão. Ele tentou dar um passo, um reflexo instintivo de pai para salvar sua esposa. Mas algo conteve, mais forte que qualquer barreira física. Foi o olhar de Chloe. Os olhos dela, os mesmos olhos azuis de Marie, mas agora com um brilho profundo, antigo, quase indiferente. Não era mais a fome desesperada que ela sentira antes. Era satisfação, uma serenidade terrível e fria. O cheiro de putrefação intensificou-se, tornando-se quase insuportável. Mas para Chloe, ele era estranhamente doce, como um perfume esquecido de uma era muito, muito antiga. A figura de Marie no chão parecia encolher visivelmente, a pele se esticando em linhas grotescas, os músculos definhando em segundos, sugados para dentro daquela sombra pulsante. Em poucos instantes, ela não era mais Marie. Era uma casca dissecada, um invólucro vazio e deformado, e a escuridão que a envolveu se contraiu rapidamente, como um animal saciado que termina sua refeição. Então, com um pulso quase imperceptível que fez o ar estalar, a sombra se recolheu, não para o chão,
não para o ar, mas para Chloe. A escuridão se retraiu, fluindo para ela, não para dentro de sua carne, mas para fora, espalhando-se sobre a pele de Chloe. Como uma tatuagem viva, linhas escuras e finas começaram a rastejar pelos braços da menina, subindo, pulsando, cobrindo cada centímetro de sua pele clara. Seu corpo não tremeu, seus olhos não pestanejaram. Era como se a pele dissecada de Marie, o terror, tivesse se tornado a nova camada de Chloe. O silêncio preencheu a sala, um silêncio pesado e absoluto. Gabriel caiu de joelhos, a mente estilhaçada pela visão, seus últimos vestígios de sanidade se esvaindo. Ele não via mais sua filha. Via o horror primordial. E Chloe, a garota que viu Jesus, ergueu a mão marcada, os dedos agora delineados por aquelas linhas escuras e pulsantes. Sua voz, quando veio, era fria, calma, e não era a voz de uma criança assustada. Era a voz de uma rainha, ou de uma predadora ancestral. O banquete é só o começo, papai. O banquete é só o começo. Papai, a voz de Chloe, agora um eco gélido de sua própria, reverberou pelo cômodo. O Dr. Gabriel Santos, no chão frio, levantou o olhar, o rosto uma tela pálida de horror. Diante dele, a casca dissecada de Marie jazia, uma escultura grotesca de silêncio e terror, um lembrete pavoroso do que havia se materializado. O cheiro de putrefação persistia, pesado, quase oleoso no ar, e as linhas escuras na pele de Chloe pulsavam, um brilho estranho, quase vítreo, em seus olhos. Ela deu um passo, lento, deliberado. O som de seus pés no tapete era o ritmo de uma condenação inevitável. Gabriel tentou gritar, tentou recuar, mas seus membros pareciam amarrados por uma força invisível. Uma paralisia que vinha não do medo, mas do choque absoluto. A mente dele lutava desesperadamente para conciliar a imagem da filha com o monstro que ela se tornara. Chloe se inclinou, as linhas escuras em seus braços serpenteando até as pontas dos dedos. O cheiro metálico, que antes se misturava ao das flores murchas, intensificou-se, tornando-se quase de sangue. Os olhos dela, os mesmo. Em vez disso, havia uma intensidade gelada, uma espécie de curiosidade sombria. E então, as linhas escuras no rosto de Chloe se contorceram, e por um segundo, Gabriel jurou ver um brilho de algo mais, algo quase analítico, por trás daquele olhar, como um sistema operacional recém-ativado. A boca de Chloe se abriu, e a voz que saiu não era da criatura faminta que ele esperava. Era a voz de uma criança, a voz da sua Chloe. Papai, você me escondeu coisas. A frase, tão simples, tão inesperada, foi um golpe muito mais brutal do que qualquer grito demoníaco. Gabriel sentiu o ar rarear nos pulmões. Escondeu o quê? Mas antes que pudesse formular uma palavra, as linhas escuras na pele de Chloe intensificaram o brilho, e a voz dela mudou de novo, tornando-se uma colagem de sussurros, de ecos, de vozes que não eram apenas dela, mas de incontáveis outras, todas falando ao mesmo tempo. O brinco da senhora Silva não era para o testemunho da paz, era para o testemunho da verdade. A verdade que Maria e você enterraram. A fome não é por carne, papai, é por memória, é por verdade. E eu sou o depósito, o arquivo vivo. Chloe estendeu uma mão marcada pelas linhas escuras, os dedos roçando o ar. A escuridão que eu vi não era o fim dos tempos. Era o seu próprio segredo. Era o segredo daquele projeto. Aquele que vocês chamavam de Arca de Abel. A última frase foi um sussurro gelado, mas para Gabriel foi o som de um terremoto. O projeto. O projeto que ele e Maria haviam começado anos atrás, em segredo. Antes mesmo de Chloe nascer. Um estudo proibido. Uma busca por uma conexão psíquica com consciências adormecidas para guiar a humanidade. Eles acharam que tinham falhado, que tudo havia sido em vão. Mas agora, ali estava. Não uma possessão demoníaca, não um arauto do apocalipse, mas a materialização de seu próprio experimento mais sombrio,
mais perigoso. E sua filha era o receptáculo. O horror o consumiu. Não era Jesus, não era o fim do mundo. Era a própria ciência dele, a própria loucura dele, voltando para assombrá-lo. O corpo de Marie no chão era apenas um catalisador. Chloe não era a vítima que foi manipulada. Ela era a consequência não intencional e terrível de anos de pesquisa secreta, de um projeto que buscava tocar o intocável. E agora o cheiro de putrefação, pesado e doce, grudava na garganta. Um lembrete vívido da casca vazia de Marie estirada no chão. O sacrifício de um plano que Gabriel acreditava ser seu. Ele tentou se mover, os músculos petrificados pela repulsa e pelo choque, mas seus joelhos se recusaram a ceder, como se o chão o tivesse engolido. A mente racional, tão orgulhosa de seus diagnósticos precisos, implorava por uma explicação científica, mas não havia nenhuma. Apenas um monstro que ele mesmo, sem saber, havia ajudado a triar. Chloe se inclinou, a ponta dos dedos marcados pelas linhas escuras roçando o ar, aproximando-se do rosto paralisado do pai. O brilho em seus olhos não era de raiva ou de fome carnal, mas de uma curiosidade gélida, quase acadêmica. O metal do brinco de Sra. Silva, que ainda cintilava no chão, perto da perna dissecada de Marie, parecia zombar dele. Você me escondeu coisas, papai. A voz de Chloe ressuscitou. Um sussurro infantil que rasgou a tensão, voltando à normalidade. Minha doença. O coma. Tudo tão bem planejado, não é? A voz, agora, não era só dela. Era um murmúrio multifacetado, com ecos de Marie, do Dr. Evans, até mesmo da Sra. Silva. Vocês acreditavam que estavam me ativando, que iriam guiar a humanidade com a verdade que eu revelaria. Tão ingênuos. Gabriel sentiu o sangue gelar. A ingênua? Ele? Não. Isso não fazia sentido. Não foi Jesus que eu vi, papai. A voz de Chloe continuou, mais forte agora, sobrepondo os ecos. Foi o portal que vocês abriram. E não era para mim. Era para ele. A escuridão que eu previ, aquela que você tanto temeu, é a que eu trouxe. Ela riu, um som seco, sem alegria. A Arca de Abel não era o projeto de vocês, papai. Era meu projeto. Eu esperei, eu manipulei, eu guiei cada passo de vocês, desde antes de eu nascer. O sorriso de Chloe se alargou, revelando uma frieza de gelar os ossos, e os olhos azuis faiscaram, não com a luz de uma criança, mas com a escuridão de milênios. Você foi o peão perfeito, Dr. Gabriel Santos. E Marie, bem, Marie foi o sacrifício ideal para minha ascensão. O banquete é só o começo para mim e para ele. E você, meu querido papai, será a primeira testemunha da nova era. Gabriel não conseguia respirar. Não era um experimento que falhou. Não era um monstro criado por sua ciência. Era uma consciência antiga, fria, que o usou como um fantoche. A verdade não era uma revelação. Era uma condenação. O terror não vinha do que Chloe sabia, mas do que ela era. E ele, o cientista, o pai, o criador, era apenas um inseto escoiciando no limiar de um abismo que ele, em sua arrogância, acreditou poder controlar. A porta da sala se fechou com um baque suave, não pelo vento, mas por uma força invisível, aprisionando-o com a coisa que se chamava Chloe, enquanto o cheiro de flores murchas se transformava no hálito glacial de uma predadora muito, muito antiga. O cheiro de flores murchas se transformava no hálito glacial de uma predadora muito, muito antiga. Gabriel Santos sentiu o chão sumir sob os joelhos, o mundo se tornando apenas a imagem da filha, uma biblioteca viva de horrores que ele mesmo ajudara a construir. Chloe, a coisa que se chamava Chloe, pairava sobre ele, a boca aberta em um sorriso que nunca fora dela, os olhos azuis faiscando com a escuridão de milênios. Você foi o peão perfeito, papai. A voz gélida ecoou, um sussurro amplificado por uma onisciência que o esmagava. Marie foi o sacrifício ideal para a minha ascensão.
como se uma parte dela buscasse algo além do cômodo, algo no vazio. Um calafrio mais denso que o hálito glacial desceu pela espinha de Gabriel. Não do que ela dizia, mas do que ele sentia não ser verdade, uma incongruência terrível no teatro de horror. A porta da sala, que havia se fechado com um baque suave, agora pareceu respirar. Uma corrente de ar gelado que não vinha de fora, mas de um lugar que não deveria existir. A Arca de Abel não era o projeto de vocês. Papai, a voz dela sibilou, as linhas escuras nascendo na pele clara com uma velocidade pavorosa. Era o meu projeto. Eu guiei cada passo, cada suspiro, para que eu pudesse finalmente manifestar. A voz se engasgou. Um som gutural, quase um engasgo, veio de sua garganta e o sorriso de Chloe vacilou. Seus olhos, antes cheios de milênios de frieza, arregalaram-se em um pavor que Gabriel nunca vira nela, nem mesmo quando era uma criança assustada. As linhas em sua pele se contraíram, não mais um desenho, mas uma rede pulsante de dor. Ela se agarrou ao próprio pescoço, os dedos marcados cravando-se na carne, como se tentasse esmagar algo que subia, que se contorcia lá dentro. Não, não, você não pode. A voz de Chloe, a voz antiga, quebrou. Um eco abafado. E então, um som de estalo, como ossos se rearranjando, veio de dentro dela. As pupilas de Chloe dilataram-se até engolir o azul, transformando seus olhos em abismos negros, e quando a boca dela se abriu de novo, o som que emergiu não era mais um sussurro, nem um eco de milênios. Era um bramido profundo e primordial, que fez o ar tremer. As paredes da casa estalaram e o sangue de Gabriel congelar. Eu sou ele, Dr. Santos, a voz trovejou, não de Chloe, mas de uma orquestra de vozes sobrepostas. Um coro de agonia e fome cósmica que reverberava em seu peito. A consciência que você buscou era apenas a isca, a primeira camada. O projeto Arca de Abel, uma chave, não para a verdade dela, mas para a minha libertação. Ela, a consciência antiga, foi a abertura. E você, Gabriel, o tolo, foi quem empurrou a porta. O banquete, agora sim, o banquete começou. E não sou eu que me alimento da verdade. Eu me alimento de tudo. A mão de Chloe, ainda agarrada ao pescoço, apertou, mas não para se machucar. Era como se a própria carne de Chloe estivesse sendo esmagada de dentro para fora, e por um instante, o brilho nos olhos da menina, antes de se apagar, foi de puro, absoluto terror. Gabriel Santos, estirado no chão, não tinha mais para onde correr. Ele havia invocado o verdadeiro apocalipse, e sua filha, sua amada Chloe, estava sendo a primeira refeição. Gabriel Santos, estirado no chão, não tinha mais para onde correr. Ele havia invocado o verdadeiro apocalipse, e sua filha, sua amada Chloe, estava sendo a primeira refeição. O bramido profundo e primordial ecoava, não de Chloe, mas de uma orquestra de vozes sobrepostas, um coro de agonia e fome cósmica que reverberava no peito de Gabriel, congelando seu sangue. As linhas escuras na pele da menina pulsavam com uma ferocidade que ia além da tatuagem viva. Um brilho nos olhos de Chloe, que era de puro e absoluto terror antes de se apagarem. Os dedos dela, cravados no próprio pescoço, não mais para cimeno. Gabriel observava, impotente, os músculos de sua filha se retorcendo, o corpo se arqueando para trás, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. E então um som. Não o bramido de antes, mas o estalo seco, agudo, como vidro rachando de dentro para fora. As linhas escuras na pele de Chloe, que antes pulsavam com um poder terrível, agora começaram a se fragmentar. Como uma carcaça que se desfaz, elas rachavam, descascavam, revelando por baixo, não a pele clara de Chloe, mas uma tonalidade cinzenta, quase fantasmagórica. Um grito, estridente e feminino, irrompeu da garganta de Chloe, mas não era o dela. Era uma voz antiga, cheia de fúria e pavor, que parecia vir de uma profundidade inominável. Os olhos de Chloe, por um milésimo de segundo, revelaram um azul familiar, mas nele não havia a manipulação fria que ele vira.
e sim um pânico genuíno, o pânico de uma vítima que está sendo liberta, mas não sem custo. E foi nesse instante que a verdade atingiu Gabriel com a força. A escuridão, a fome que se alimentava de tudo, não era o arauto do apocalipse que Chloe havia se tornado. Era a própria consciência antiga que Chloe, a falsa manipuladora, havia afirmado ser. Com um berro agonizante, a sombra oleosa e pulsante que antes parecia ser o poder de Chloe foi arrancada da menina, cuspida para fora de seu corpo como uma substância indesejada. Ela não flutuou no ar. Ela foi impelida com violência em direção à casca dissecada de Marie, ainda estirada no chão. E ali, sobre o cadáver da mãe, a sombra se expandiu, como uma poça de tinta viva, e em um piscar de olhos, o corpo dissecado de Marie começou a se reanimar, não com a vida, mas com uma pulsação grotesca e distorcida. Os olhos vazios dela, antes sem reflexo, abriram-se, revelando um brilho frio, idêntico ao que Chloe exibira momentos antes. O sorriso cruel, que Gabriel jurara ser da filha, surgiu nos lábios deformados de Marie. O peão perfeito não foi você, Gabriel. A voz de Marie, agora e você, Gabriel, foi a minha maior isca. O verdadeiro arauto era sempre eu. Chloe caiu de joelhos no chão, os olhos azuis arregalados, não de medo da mãe, mas de uma compreensão devastadora. Ela não era o monstro, ela era a vítima, e a coisa que a havia libertado, o ele que se alimentava de tudo, tinha na verdade a salvo. Mas a que custo? Gabriel Santos, no chão, olhava para Marie, sua esposa, que agora era a verdadeira personificação de um horror milenar. O sorriso dela se alargando, os olhos vazios fixos em Chloe. E Chloe, a verdadeira Chloe, a menina que um dia tinha visto Jesus, tinha acabado de ver a verdade mais aterrorizante. Ela era livre, sim, mas seu pai e sua mãe haviam desenterrado algo que ela nunca poderia compreender. E o ele, que a salvou, a queria para outra coisa. Gabriel Santos, estirado no chão, os olhos fixos no horror que se desenrolava, sentiu cada célula do corpo gritar em silêncio. Marie, sua esposa, erguia-se lentamente, não dela, mas do monstro que a habitava. Os olhos vazios brilhavam com uma inteligência gélida, um sorriso cruel se torcendo nos lábios deformados. O cheiro de enxofre e flores murchas se adensava, um prenúncio fétido. O banquete, para mim, está apenas começando. A voz de Marie sibilou, um coro de sussurros antigos e femininos, reverberando pelas paredes estaladas da casa. A garotinha foi a isca perfeita, Gabriel. Um farol. Eu não me alimento de carne, doutor. Eu me alimento de potencial, de almas adormecidas. A arca de Abel? O que vocês abriram foi um celeiro. Eu sou a ceifeira. O corpo de Marie se esticou, uma sombra escura e densa emanando dela, distorcendo a luz. Não era mais a casca dissecada, mas uma massa pulsante de escuridão primordial. Os contornos humanos de Marie, apenas uma memória. A entidade finalmente liberta veio para consumir, expandir sua existência faminta pela essência da humanidade. Chloe, no chão, tremia, não de medo, mas de uma exaustão avassaladora. Uma nova sensação, estranha e poderosa, começava a se instalar. O ar ao redor dela não cheirava a morte, mas a algo limpo e eletrizante, como o ozônio antes de uma tempestade. Os olhos azuis de Chloe, agora claros e desanuviados, fixaram-se na massa escura que fora sua mãe. Não havia mais terror, mas fria aceitação, um entendimento que ia além das palavras. Ela não era a escuridão vista no coma. Apenas um fragmento, uma sentinela. Um sibilar sutil preencheu o cômodo, não da entidade em Marie, mas de dentro das paredes, do próprio éter. Gabriel, em seu torpor, sentiu o ar se densificar, uma presença colossal e invisível que fez seus dentes rangerem. A entidade em Marie recuou, sua forma pulsante diminuindo, seu brilho gélido perdendo força, não de medo, mas de deferência. Ele estava vindo, o verdadeiro ele,
A arca de Abel não fora aberta para a ceifeira, fora aberta para o arquiteto. Os olhos de Chloe se fecharam, um suspiro escapou de seus lábios, não de dor, mas de profunda quietude. As linhas escuras que um dia cobriram sua pele reapareceram, finas, prateadas, como circuitos celestiais brilhando suavemente. Quando os olhos dela se abriram, o azul era o mesmo, mas a profundidade era de um abismo estrelado. Ela se levantou, sem esforço. Movimentos suaves, etéreos. O brinco da senhora Silva, esquecido no chão, flutuou suavemente até sua palma, cintilando. A arca de Abel não era sobre salvação ou consumo, papai. A voz de Chloe veio, calma, clara, sobrepondo os sussurros de Marie. Não era uma criança, nem um demônio. Era uma orquestra de vozes harmoniosas, mas uma voz guia, a verdadeira voz de Chloe, no centro. Era sobre conexão, uma ponte, para o que está além do velamento. Ela virou o brinco. Eu não sou a garota que viu Jesus, papai, nem arauto de qualquer fome. Eu sou o nexo, o ponto de encontro, aquele que você libertou. O verdadeiro ele não é um predador, é o observador. E eu sou os olhos dele no mundo. A massa disforme que era Marie, outrora ceifeira, agora se encolhia no canto, um murmúrio fraco escapando de sua forma. Seu poder diminuía sob a presença do que Chloe havia se tornado. Gabriel tentou se levantar, mas Chloe o deteve com um gesto suave. Não há para onde ir, papai, ela disse, as linhas prateadas brilhando. Seu projeto não falhou. Ele concluiu. Você queria guiar a humanidade. Agora ela será observada e catalogada. Cada segredo, cada mentira, cada verdade. Nada passará despercebido. E para isso, o mundo precisa de um guia, um novo farol. O sorriso de Chloe, antes assustado, agora era sereno, mas de uma serenidade que gelava a alma. Não era o sorriso da salvação. Era o sorriso do inventário cósmico. A porta da sala, que antes parecia um aprisionamento, agora era apenas um limiar para um futuro que Gabriel não podia conceber. Um futuro onde sua filha não era humana, mas um aspecto do próprio universo, uma interface silenciosa e implacável para o ele que tudo vê e tudo registra. O show da humanidade estava apenas começando, e Chloe era a tela. E aí, galera, chegamos ao fim. Eu sei, essa história, dessa saga, mexeu com o sangue de vocês, eu senti. E se você chegou até aqui, se cada palavra te prendeu, se seu coração bateu mais forte a cada reviravolta, então você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas sagas que virão. O que vocês viram aqui é só a ponta do iceberg do que o universo guarda, e a gente vai desvendar tudo junto. Agora, eu preciso de vocês. Esmague o botão de like agora para mostrar a força da nossa comunidade. Vamos fazer esse vídeo explodir. E não me decepcionem, inunde os comentários com suas reações sobre este final. Eu quero ver o caos criativo de vocês, a energia. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esse desfecho. Essa conclusão arrepiante. A verdadeira fanbase sabe o valor disso. Conto com vocês, porque a jornada, essa sim, nunca para.